Boa noite a todos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais um ano de estudos da doutrina espírita. Nós estamos, então, no 5º módulo do nosso curso de Educação Mediúnica da Casa Seara de Jesus em Budas Artes. Então, hoje nós vamos começar os nossos estudos deste ano, não é? E vamos, então, agradecer ao nosso Pai Maior por essa oportunidade de, mais uma vez, de estarmos aqui, presentes na presença do Mestre Jesus e da espiritualidade amiga, para fazermos um trabalho de reeducação do nosso próprio ser, nos renovando de dentro para fora, nos melhorando a cada dia e nos tornando pessoas um pouco melhores do que quando chegamos até aqui. Que o Senhor Jesus nos abençoe e, com a permissão dele e da espiritualidade maior, abrimos os nossos estudos deste ano com o auxílio do nosso Pai Maior. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então hoje, como eu já falei, nós estamos começando as nossas aulas do estudo de Educação Mediúnica, do 5º módulo da nossa Casa Seara de Jesus de Budas Artes. Sejam todos bem-vindos para as nossas reflexões e o nosso aprendizado conjunto. Nós vamos estudar hoje o livro, do Martins Peralva e também o livro do André Luiz, tá bom? Que é Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Então, o nosso objetivo é entender um pouquinho mais sobre a nossa reencarnação, a nossa existência aqui no planeta Terra e o porquê das adversidades em que nós passamos aqui. E um dos motivos de estarmos aqui é aprendermos a conviver, não é? Então, vamos trabalhar o capítulo 18, Espiritismo e Lar. Vamos lá. A vida no mundo espiritual. Do livro do André Luiz, que foi psicografado pelo Chico. Então, nós vamos começar contando uma história que está no livro, Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, que é o livro que nós vamos estudar junto com o livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, que é a história, que está lá no capítulo 14 desse livro, que conta um pouquinho sobre a história de Abelardo e Celina, sua esposa. Então, Abelardo, ele é o esposo desencarnado de Celina. Celina é uma médium de uma casa onde o André Luiz, com os seus orientadores, vão fazer alguns estudos. Então, o esposo desencarnado da Celina, ele passou um tempo perturbado, na pátria espiritual, porque ele não aceitava muito bem o desencarne dele, e além de tudo ele era muito sisudo, ele era muito autoritário enquanto estava encarnado, convivendo com a nossa irmã Celina. A nossa irmã Celina é uma mulher muito tranquila, amorosa e espiritualmente mais elevada do que ele. E ela é médium, numa casa onde eles vão fazer algumas excursões. Então, o livro conta um pouquinho da história dos dois, mas aqui nesse capítulo ele começa falando que o Abelardo, ele se aproxima novamente da Celina, porque ele começa a melhorar no plano espiritual. Então ele é socorrido, ele começa a entender um pouquinho da trajetória dele e o que ele precisa fazer para crescer espiritualmente. Então ele começa a trabalhar na pátria espiritual e nesse capítulo ele começa a desenvolver um trabalho de mediunidade, junto com os nossos irmãos André Luiz, Aulos, que é o orientador deste livro, e mais o companheiro de André Luiz, que está fazendo o estudo junto com eles. Então, ele começa contando assim, André Luiz? O contato com Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, porventura, em comunhão com a esposa? O amigo do André Luiz perguntando ao nosso irmão Aulos, que é o orientador do livro. Ele responde, sim, elucidou o orientador. O amor entre ambos tem profundas raízes no pretérito.
apesar da diferença em que se exprimem, ele pergunta, né? Apesar da diferença em que se exprime, porque o Abelardo não é um homem, um espírito elevado, mas a Celina, ela é um espírito melhorado, né? Um pouquinho melhor do que ele. E aí então, Aulus responde assim: por que não? Acaso o Pai Celestial deixa de amar-nos, não obstante as falhas com que pautamos a vida que nos é própria, né? Que pautamos ainda a vida que nos é própria? Ou seja, ele pergunta se quando o desencarne acontece, né, que um dos cônjuges morre, então ele pergunta assim: é natural, né, que eles continuem tendo contato um com o outro, se aproximando um do outro? E o Aulus diz que sim, né? Que é normal, porque os dois têm um amor com raízes muito profundas e que eles estão caminhando junto, independente dele estar desencarnado e ela estar encarnada, né? Aí ele pergunta, mas a diferença entre os dois, mesmo assim, isso é possível? Aí ele responde, claro que é possível, porque acaso o nosso pai deixa de nos amar por conta dos nossos erros? Então, se ela está melhor do que ele, ela deixaria de ter interesse por ele, de amá-lo, só porque ele desencarnou? Não, se eles têm um sentimento e têm uma construção de vida juntos, né, independente de estar na condição de encarnado ou desencarnado, continua ali o elo, né, de amizade e de amor entre os dois. E ele coloca então a própria questão do amor de Deus por nós, né, que ele jamais deixaria de nos amar só por conta dos nossos erros. E aí então eles continuam o diálogo, né? Não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne. São infinitamente amigos, e Abelardo agora procura aproveitar o tempo a benefício do seu reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação, quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Então ele fala assim, eles não foram só cônjuges aqui na vida encarnada, né, nessa última encarnação deles. Eles são amigos de muito tempo, né? A construção entre os dois é muito antiga, a relação entre os dois é muito antiga. Então eles estão juntos há muito tempo. Isso quer dizer que o relacionamento dos dois tem profundas raízes de fato. Não foi um encontro casual que eles tiveram nesta encarnação, né? Foi um encontro já de construções passadas, né? Então, e ele está tentando se melhorar para que quando ela desencarnar, encontre ele em situação melhor, né? Quando ela voltar à pátria espiritual, ele já estar melhor do que ele estava quando estava encarnado aqui com ela. Então ele continua trabalhando lá e tentando se melhorar a cada momento. Isso, porém, é comum? Pergunta, né, o amigo do André Luiz. Isso, porém, é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? Um caso não faz a regra, responde Aulus, né? Ponderou o assistente bem-humorado. Onde não prevalece as afinidades do sentimento, o matrimônio terrestre é um serviço redentor e nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente retifica uma separação que já existia na experiência vulgar. Então ele está falando assim, isso é comum, né? Aqui na Terra, isso acontecer, né? Continuar essa permuta entre os dois espíritos, né? Mesmo depois da desencarnação, quer dizer assim, é só imaginário a separação, ela não existe de fato. Quando a gente se reúne na pátria espiritual, os dois estão juntos ainda, né? Aí ele fala que um caso só não faz a regra, porque de fato não faz, né? Porque aqui nessa aula, por exemplo, nós vamos falar de vários tipos de uniões, de casamento. Então ele fala isso, né? Ele fala que isso não é uma regra, que aqueles que se separam aqui pela morte, né, do corpo físico e não se reencontram na pátria espiritual é porque não tinha, de fato, uma relação grande, né, entre os dois, forte, não tinha um laço forte de afinidade entre os dois. Então a morte só separa aquilo que já estava separado de fato, não é? Que não existia na pátria espiritual essa união, só aqui.
Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emanações da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge, que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua, sublime e em doce e constante permuta de vibrações e pensamentos. Então ele está reafirmando aqui que sim, né, que continua essa união entre os dois, mesmo quando a separação carnal, né, um desencarna e o outro fica, e aquele que ficou casa novamente. Isso não quer dizer que esse laço foi cortado, não, porque ele continua, né? Às vezes a pessoa casa novamente, mas o laço mais forte que ela tem é com o primeiro casamento, com o primeiro companheiro, com a primeira companheira. Casa-se de novo porque não é fácil ficar sozinho, não é? As pessoas ficam solitárias, nós seres humanos, estamos sempre desejando companhia um dos outros. Então aquele que ficou viúvo ou viúva, não tem problema que ele tenha um outro companheiro. E pode ser que daí também comece-se uma relação de um laço de amizade muito grande, não é? Pode não ser os laços afetivos pela parte do coração, aquele que é da união das almas, de fato, né? Que eles se desejam e estar junto o tempo inteiro, como é a união amorosa, né? O amor romântico, vamos dizer assim. Mas pode começar a crescer aí a afinidade de almas entre amigos, né? De crescente amizade entre os dois e que no futuro pode resultar de relações muito prazerosas de estarem juntos. Independente de nas próximas encarnações, esse segundo cônjuge seja novamente o cônjuge da pessoa. Pode vir como filho, pode vir como irmão, pai, mãe, não sabemos. Mas começa a ser ali uma relação de amizade grandiosa, né? Então, o nosso irmão Aulus, ele diz lá no livro, né, que quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. Então, assim, se nós estamos aqui hoje, né, casados com os nossos companheiros ou nossas companheiras, independente do sexo, e um dos dois desencarna e aquele que vai para o pátria espiritual, o que ficou aqui esquece, não tem mais nenhuma relação afetiva com esse irmão que partiu, é porque esse laço não era profundo, né? Não existia de fato uma relação entre os dois, né? Entre esses dois espíritos. Mas ele fala aqui também que sim, é lícito que aquele que ficou faça um novo casamento, não é? Porque aí você está dividindo esse amor. Você não está prendendo um espírito, né, com você porque ele desencarnou e aí você fica vampirizando ele, ou ele te vampirizando, sem poder seguir em frente, porque um não quer se distanciar do outro, né? Não, você pode continuar amando esse espírito da mesma forma que você amava enquanto ele estava com você, porém, ele partiu da Terra. E aí você pode se dividir esse amor com outra pessoa, não tem importância, não é? Então ele fala, se o amor não sabe se dividir, a felicidade não consegue se multiplicar. Então você não consegue ser feliz se você não sabe dividir o amor que você tem entre as pessoas que te cercam, as pessoas que estão tendo contato com você. Então ele fala também, alçamos o leito simples em que Libório... Aí então, antes de falar um pouquinho do Libório, quando Abelardo se aproxima, né, do grupo de André Luiz e da médium Celina, ele se aproxima porque ele está em busca de socorro, de auxílio para o irmão Libório, que está internado num hospital nas zonas inferiores, não é? E aí é um hospital onde se encontram espíritos extremamente perturbados. Então, nesse hospital, é recebido irmãos que estão sendo obsidiando, ou até mesmo psicopatas, como eles falam lá no livro, né? No capítulo 14. Se alguém tiver interesse, é nos domínios da mediunidade, no capítulo 14, tá? Tem o capítulo 15, que antecede, que fala um pouquinho sobre Libório, né?
e a mediunidade, mas e esses 2 capítulos contam um pouco essa história desses personagens que nós estamos falando aqui hoje. Então, ele vai em busca de socorro para esse irmão que está necessitado, muito necessitado. Aí então eles saem em excursão até para encontrar esse irmão que Abelardo vem buscar a ajuda para ele. Então vai a nossa irmã Celina, né, já desdobrada do corpo físico, e vai André Luiz, Aulus e o outro irmão que está junto com eles, que é um outro irmão que também está excursionando junto com André Luiz. E o nosso irmão Abelardo. Eles vão e eles descem as zonas mais inferiores da onde eles estão, né, que eles estão, nesse caso, no centro espírita onde a Celina trabalha, e dali eles esperam anoitecer, esperam ela dormir, ela sai em desdobramento e eles vão em excursão a esse hospital que está numa zona mais inferior aqui da crosta terrestre, onde os desencarnados com perturbação vão sendo recolhidos e depois dali eles vão sendo colocados nos lugares onde necessitam estar para seu tratamento. Então eles falam assim: alçamos o leito simples em que Libório estava. De olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Ou seja, ele estava tão perturbado que ele estava deitado lá no leito e ele nem percebia a presença da equipe que chegou, né, com o André Luiz para auxiliá-lo. Então ele estava lá com o olhar parado, olhando para o tempo, sem piscar, né? Assim como se tivesse catatônico ali, né? Sem falar com ninguém. Então ele fala, enxergava-nos impassível. Quer dizer, ele olhava para eles, mas também não percebia, não fazia nenhuma expressão de que estava realmente vendo eles ali e que tinha interesse por eles, de tão perturbado que ele estava. Exibia o semblante dos loucos quando transfigurados por ocultas flagelações. Então ele estava realmente muito perturbado, porque ele estava muito estático ali, né? E a perturbação dele era devida à perseguição, que ele estava desencarnado, mas a esposa não estava. E a esposa dele frequentava o mesmo centro espírita que a Celina frequentava, não é? E ela ia em busca de auxílio para os seus problemas espirituais. E ele perseguia ela, mas ela também perseguia ele. Então existe a permuta de perseguição de vampirismo, né? Tanto da parte do encarnado quanto da parte do desencarnado. Os dois se obsidiavam mutuamente. Então, um dos guardas veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Então o guarda que estava ali, né, porque nesses hospitais que estão nas zonas mais inferiores, eles têm os guardas também, tem os guardiões para impedir que espíritos mais perturbados ainda penetrem o recinto, ou que os próprios internos que estão ali perturbados causem uma algazarra muito grande, né? Então ele fala que ele está muito angustiado, né, que precisa mesmo de socorro. Aulus auscultou paternalmente e em seguida informou: o pensamento da irmã encarnada que o amigo vampiriza está presente nele. Ou seja, ele estava muito perturbado porque os pensamentos da esposa que estava encarnada chegavam até ele em grandes perturbações, porque ela também estava perturbada, não é? Então ela perturbada perturbava ele também. E ele também o mesmo com relação a ela. Então era uma permuta de perturbação. Atormentando-o, né? Então ele fala assim, o pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, perturbando-o. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda e é um caso de perseguição recíproca. Então aqui nós lembramos, né, que a gente sempre fala, a doutrina espírita sempre fala, e a gente repete muito isso nas aulas e nas palestras, que o pensamento ele tem muito poder, não é? Então quando nós pensamos, nós emitimos ondas, né, para o universo, né, para o ambiente onde nós estamos. E aí o que acontece? Aqueles que estão com pensamento como o nosso se afinizam com esses pensamentos e voltam e se aproximam de nós, não é? Então ele fala aqui
né, acham-se ambos sintonizados na mesma onda. Na onda de quê? Na onda de pensamento. Eles estão ligados no mesmo pensamento, no mesmo desejo, na mesma situação, né? Então ele fala que é um caso de perseguição recíproca. É um caso de perseguição recíproca, os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe, ou seja, tudo que ela, né, a esposa do doente que está desencarnado e ela encarnada, ela buscou recursos lá no centro espírita, onde a Celina é médium, né? Só que o Aulus fala assim, está tudo eclipsado, ou seja, está refratário, está bloqueado. Eles não chegam até o irmão e nem conseguem ajudar a irmã. Por quê? As sugestões que ela manda para ele por pensamento e ele para ela são arremessadas a distâncias, né? De muito longe. Então, eles estão unidos, apesar de separados, unidos pelo laço da afinidade e dos desejos iguais, né? Do tudo que um quer, o outro quer também. Então, é a afinidade de pensamentos que fazem com que os dois não consigam se melhorar e não consigam se distanciar um do outro. O doente fizera-se mais angustiado e mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior pavorosa e incoercível. Ele começa a se sentir pior. Conforme os irmãos vão observando, eles percebem que ele vai piorando. O estado dele vai ficando mais grave. Por quê? Porque a irmã chega desdobrada, né? Então, aí o Aulus diz, tudo indica a vizinhança da irmã que se lhe apoderou da mente. Então, assim, conforme, mesmo ele estando na mesma onda de sintonia que ela, né, os pensamentos dos dois são equivalentes, mas quando ela se desdobra e se aproxima dele na pátria espiritual, ele se perturba muito, porque a densidade do pensamento dela é muito grande e ele já está muito debilitado. Então ele fica mais perturbado ainda, né? Aí ele fala assim, a esse tempo a recém-chegada conseguira abeirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação. Aí quando ela chega perto da cama onde ele está deitado, né, a esposa, que é desdobrada, chega até ele, então quando ele a vê, ele fica satisfeito, porque ele conseguiu fazer que ela chegasse até ele através dos pensamentos perturbados de ambos. Ela chega até ele, ele fica feliz, porque ela está ali perto dele. Então, na cabeça dele, ele deve imaginar que ela também está vivendo ali no mesmo espaço que ele, né? Então, ele sorria e agora, a maneira de uma criança contente. Então, eles falam assim, que ele fica parecendo uma criança quando recebe um presente ou um abraço de alguém que ele ama muito, sabe? Então, ele chega e fica contente como uma criança, por ver a presença dela ali, né? Identificando, porém, a presença de Dona Celina, aí a esposa percebe a presença da Celina, que é a médium desdobrada que está lá para ajudar. Ela fica extremamente irritada, nervosa, não é? Então, ele fala assim, a infeliz bradou colérica, né? Quem é esta mulher? Dize. Então ela fica muito irritada, não reconhece a médium do próprio centro espírita que ela frequenta, ali no momento, porque ela está muito perturbada também. E fica muito irritada, ela acha que a Celina está ali porque está interessada no esposo dela, né? E não para ajudar. Então ela fica gritando, dize, né? Quem é essa mulher que está aqui perto de você? Então é o ciúme, né? É um sentimento inferior que ela começa a sentir. E aí, nesse caso, vocês se lembram da época do livro, né, e do filme Nosso Lar, quando é aquele sentimento de posse que nós temos um com o outro, né? Então assim, é o meu marido, é a minha mulher, é o meu filho, é tudo meu, né? Enquanto nós estamos aqui encarnados, nós falamos dessa forma, é meu, né? Tudo meu. Então, quando desencarna, a gente continua sentindo a mesma coisa, a gente tem essa questão da posse, né? Do material, né? Da pessoa. Então, a pessoa é minha, ela não é um espírito, não é um ser que tem vontade própria, ela é minha. Eu me casei com ela, então ela é minha. Eu me casei com ele é meu, né? Vocês se lembram dessa cena do André Luiz, quando ele volta para visitar a família e que ele se depara com um novo
marido da esposa, né, que quando ele desencarna, depois ela casa novamente, porque ela fica bastante jovem ainda com seus filhos pequenos. Então ela casa novamente. Quando ele recebe permissão para ir visitá-la, ele fica colérico também, quando ele vê que ela tá casada, porque eles vão lá fazer essa visita, e quando eles chegam, o esposo dela está muito doente, né? Não sei se vocês se lembram disso, ele está muito doente. Só que quando ele vê os dois juntos, ele fica extremamente enciumado, porque ele acredita ainda que ela continua sendo esposa dele, né? Na mente dele, ela ainda é a esposa dele. Ele continua tendo o sentimento de posse por ela. E o que acontece quando eles têm esse sentimento, esses ciúmes, né? Esse sentimento de estar sendo traído? Ele volta para a pátria espiritual, mas só que ele volta para o umbral de onde ele estava antes de ser socorrido. Ele volta imediatamente, ele é atraído imediatamente para um lugar muito escuro, cheio de fumaça, né? Não tem luz do sol, tem lama, um lugar muito feio. Ele é puxado para esse lugar imediatamente quando ele começa a ter esse sentimento novamente. Aí ele para um tempo lá, percebe que ele teve um sentimento egoístico, e aí ele começa a meditar um pouquinho, melhora um pouquinho o seu pensamento e volta novamente para a casa dele. Quando ele chega na casa, ele percebe que o irmão está doente, e aí ele auxilia, né? Ele vai lá e socorre o irmão que está sendo, nesse momento, o esposo da mulher, né, da viúva dele. E aí ele fica bem, ele se tranquiliza, né, se acalma novamente, deixa a água dele, faz a magnetização lá na água do nosso irmão que estava adoentado, e fala para ele que ele tem que beber aquela água toda durante a noite. E aí isso acontece, ele bebe a água durante a noite, e no outro dia ele amanhece muito bem. E aí ele se lembra como se fosse um sonho, que um homem chegou e pediu para que ele bebesse aquela água para que ele ficasse bem, e então ele bebeu e no dia seguinte ele estava bem. Então esse tipo de sentimento faz com que a gente, ao invés de nós demonstrarmos ciúmes e acharmos que com ciúmes nós estamos nos elevando, nós estamos nos rebaixando, nos inferiorizando cada vez mais. Porque não é um ciúme de sentimento bom, né? Eu acho que o ciúme nem é um sentimento bom, mas traz aquela questão da posse, né? Do egoísmo, né? De querer ser dono da pessoa ou das coisas. E isso nos inferioriza, não é? É o apego ao material. Aí então a irmã Celina observa o desespero da outra e fala assim: minha irmã, acalme-se, Libório está fadigado, enfermo, ajudemo-lo a repousar. Né? Então a Celina, com todo o seu amor, com toda a sua espiritualidade, fala para ela: se acalma, nós precisamos ajudar o Libório, ele precisa repousar, né? Ele está fadigado. A interlocutora, né, que é a outra, não lhe suportou o olhar doce e benigno. E, longe de reconhecer a prestimosa médium do grupo a que se associara, enseguecida de ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas. Então, ela não reconheceu a Celina, né, e começou a ofender o próprio marido que estava enfermo. E saiu, né, desesperada do ambiente. Então, esse capítulo, né, o capítulo em serviço espiritual, apresentando-nos a figura de Celina e Abelardo, sugeriu-nos inicialmente o estudo do problema do lar. Então aqui nós já começamos a falar um pouquinho sobre o livro Estudando a Mediunidade do Martins Peralva. Até aqui a gente estava falando sobre nos domínios da mediunidade no capítulo 14. Agora nós vamos falar o capítulo 18, Estudando a Mediunidade do Martins Peralva, tá? Então, esse capítulo que citou o livro do André Luiz, né, nos domínios da mediunidade, que é o capítulo 14, fala um pouquinho sobre a Celina e o Abelardo. Então, Abelardo ficou super feliz, né, de saber que ele estava melhorando, né, ele ajudou a cuidar do nosso irmão e se sentiu muito grato por estar fazendo parte daquele trabalho, porque ali ele era útil, ali ele era importante. E aí o Martins Peralva
fez um outro livro, né, Estudando a Mediunidade, sobre essa obra, nesse capítulo, falando que era necessário, né, iniciar um estudo sobre o problema do lar. Então, o fato de o esposo desencarnado continuar ao lado da médium, confirmando assim alguns casos em que o matrimônio constitui alguma coisa além da união dos corpos, levou-nos à tentativa de classificá-lo em 5 tipos principais, assim compreendido. Então, ele tentou classificar, né, ele classificou aqui no livro a união do casamento em 5 tipos principais. Vamos ver quais são esses tipos que ele fez essa classificação. Então, ele classificou assim, ó, classificação dos casamentos: acidentais, provacionais, sacrificiais, afins, né, afinidade superior, e transcendentes. Vamos ver aí em qual a gente se encaixa nessa classificação do Martins Peralva. Então, aqui no capítulo 18, no Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, ele fala que os casamentos acidentais são encontros de almas inferiorizadas por efeitos de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Ou seja, sabe esses casamentos que acontecem da noite para o dia, que as pessoas se encontram e de repente já estão junto, né? E aí daqui a um ano já não estão junto mais? São esses casamentos aí, os acidentais. Tem também os provacionais, que são reencontro de almas para reajuste necessário à evolução de ambos. Então, os provacionais são aqueles que vão nos provar, né? Que vai colocar a gente diante ali das dificuldades que um tem e que o outro tem, para que os dois juntos possam crescer e se melhorar, passar pelas provas juntos e ficar cada vez melhores, cada vez mais fortes e mais unidos. Os sacrificiais são reencontros de almas iluminadas com almas inferiorizadas, com o objetivo de redimi-la. Então, os sacrificiais são almas que já são bem melhoradas, como, por exemplo, a Celina com o Abelardo, né? Ela já bem melhor e ele um pouco menos. E aí, um vai ajudar o outro. Aquele que está melhor vai ajudar aquele que está, né, ainda no começo da escala evolutiva na questão do casamento, não é? Vocês se lembram também do casamento da mãe de André Luiz com o pai dele? Lembra o que aconteceu? Quando ele desencarnou, ele foi para as zonas inferiores e ficou lá. Quando o André Luiz foi socorrido, ele ainda continuava nas zonas inferiores. E a mãe estava numa esfera acima do André Luiz, que ele não podia ir até ela, mas ela podia vir até ele, não é? Então, ela fez um casamento sacrificial, né? Provacional. Por quê? Perdão, um casamento sacrificial mesmo. Porque ela é uma alma mais elevada e ele uma alma bem inferiorizada, né? Tanto é que ele ficou preso nas zonas inferiores com as 2 amantes que ele teve aqui. E ela subiu. Então, ela ajudando ele a se melhorar. Não conseguiu na encarnação, enquanto foram os pais de André Luiz, não conseguiu fazer com que ele percebesse isso e melhorasse um pouquinho, não é? Então, André Luiz, quando ele encontra com a mãe, ele pergunta do pai, ela explica a situação dele e diz para ele o seguinte, que ela vai voltar para a Terra, vai reencarnar novamente, vai se casar novamente com ele, porque ele vai ter uma reencarnação compulsória, né? Vai reencarnar novamente e vai casar com ele de novo. E vai receber as 2 amantes dele como filhas no casamento dos dois. Para que ele faça o resgate com as 2, né? Transforme o amor que ele teve com elas de amor carnal para um amor paternal. E a mãe de André Luiz como a mantenedora disso tudo, que vai sustentar tudo isso, né? Que vai ajudá-los nessa provação que eles vão passar junto dentro do casamento sacrificial que ela vai fazer com ele, novamente, né? Já teve um e depois teria de novo, porque almas elevadas não pensam no sofrimento que vão ter, elas pensam no auxílio que vão ter que dar àquele que necessita, naquele que está precisando crescer. Então, o sofrimento que ela vai ter aqui vai ser grande, não vai ser pequeno, né? Porque as 2 filhas vão ser filhas muito rebeldes, com certeza,
e o marido continua sendo truculento, mas o marido continua sendo um espírito ainda muito inferiorizado. E ela vai ajudar nessa questão, né? Vai ajudar a elevar os três a se melhorar um pouquinho mais. Então, são almas iluminadas com almas inferiorizadas. Então, a gente lembra esse episódio também do capítulo do livro Nosso Lar. E afins, né? Afins são reencontros de corações amigos para consolidação de afetos. Então, aqui já é um pouco melhor, né? São almas afins, que pensam mais ou menos do mesmo jeito, que têm os mesmos propósitos, têm os mesmos sentimentos e têm o mesmo crescimento quase espiritual, né? E eles se reencontram para consolidar os afetos, ou seja, para fortalecer esse laço que já existe entre eles. Transcendentais são almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. Neste caso aqui, já são almas elevadas, né? Transcendentes, como já diz aqui, transcendentais. E os dois já estão num nível de conhecimento e de elevação espiritual muito grande. E eles se buscam, né, na pátria espiritual, se reencontram para realizar, né, realizações imortais, ou seja, para ajudar ainda mais, crescer ainda mais, ambos, né, juntos, e ajudar aqueles que vão estar com eles a se melhorarem ainda mais. Então, esses 5 tipos aqui: acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. A maioria de nós, estamos aqui nos provacionais. Evidentemente, o Instituto do Casamento Sagrado, em suas origens, tem reunido no mesmo teto os mais variados tipos evolutivos, o que vem demonstrar que a união na Terra funciona. Então, funciona, né? As uniões funcionam. Por mais que a gente acredite que isso já é uma instituição falida, não é. Né? Porque no livro dos Espíritos é perguntado, né? O que é o casamento, né? Para a humanidade. Eles falam que o casamento para a humanidade é o auxílio que a gente precisa, né? Para continuar sendo civilizado. Aí eles perguntam o que aconteceria com a abolição do casamento. Aí eles falam que nós voltaríamos para a barbárie, né? Que nós voltaríamos ao caos novamente. Então, o casamento ele é ainda uma instituição muito importante. Às vezes, como meio de consolidação de laços de pura afinidade espiritual. E, noutros casos, em sua maioria, como instrumento de reajuste. Então, ele fala assim: o que vem a demonstrar que a união na Terra funciona, às vezes como meio de consolidação de laços de pura afinidade espiritual e, noutros casos, em sua maioria, como instrumento de reajuste. Algumas vezes, o lar é um santuário, um templo, onde as almas engrandecidas, pela legítima compreensão, exaltam a glória suprema do amor sublime. Em sua maioria, porém, os lares são cadinhos purificadores, onde, sob o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. Ou seja, nós estamos caminhando vagarosamente na direção do mais alto, para nos melhorarmos, né, junto com aqueles que estão compartilhando, né, a caminhada conosco. Nos casamentos acidentais, teremos aquelas pessoas que, defrontando-se um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí um enlace acidental sem qualquer ascendente espiritual. Funcionou apenas o livre-arbítrio, uma vez que por ele construímos cotidianamente o nosso destino. Então, tem algum aproveitamento nesse casamento acidental? Sim, tem, né? Não é de tudo perdido, porque aí a gente começa a construir um laço para o futuro com esse espírito, não é? Num mundo como o nosso,
tais casamentos são comuns. Então é muito comum isso acontecer aqui no nosso mundo, como a gente vê. Nem laços de simpatia, nem de desagrado. Simplesmente almas que se encontram na confluência do caminho e que perante as leis humanas uniram apenas os corpos. Então, nesse caso, não existe a afinidade de fato entre esses dois espíritos, né? Somente o desejo, e os corpos. Esses casamentos podem determinar o início de futuros encontros noutras encarnações, como eu falei antes, né? Então, não é de tudo perdido, né? Pode se dissipar aqui nessa encarnação mesmo com a separação, né? Ou de desencarne de um dos dois, ou até mesmo de separação judicial, mas isso pode determinar, né? Não é uma regra, mas pode determinar o início de futuros encontros em próximas encarnações, como o Martins Peralva está falando aqui. Quanto aos profissionais em que as duas almas se reencontram em processo de reajustamento, necessário ao crescimento espiritual. Esses são os mais frequentes, então são os que a gente mais vê no planeta hoje, né? Os provacionais. A maioria dos casamentos obedece sem nenhuma dúvida a esse desiderato. Então é aquilo que eu falei, a gente está aqui dentro, a maioria de nós estamos dentro dos provacionais, não é? Alguma coisa que ficou lá atrás, em outros encontros que nós tivemos com os nossos cônjuges, que não ficou muito bom, né, que não deu muito certo, a gente volta para a prova, para nos provarmos mais uma vez e fazer algum resgate, algum reajuste ali que nós estamos precisando, né? Por isso existem tantos lares onde reina a desarmonia, onde impera a desconfiança, onde os conflitos morais se transformam, tantas vezes em dolorosas tragédias. O espírita esclarecido sabe que somente ele pagará as suas próprias dívidas. Então, nós da doutrina espírita sabemos, se não fizermos tudo certo aqui agora, vamos ter que voltar para pagar nossas dívidas, não é? Então, às vezes nós voltamos e não conseguimos pagar as dívidas, até criamos outros débitos, como ele está falando aqui, que é por isso que em muitos dos lares reinam, né? A desconfiança, os conflitos, os transtornos, né? E até mesmo as tragédias, porque a gente não consegue esquecer o passado, né? E nessa oportunidade, a gente não consegue refazer os passos e fazer diferente, a gente continua, né, patinando no mesmo problema. Nenhum amigo espiritual modificará o curso das leis divinas. Então, nós vamos ter que fazer a nossa parte, pagar as nossas dívidas. Porque os amigos espirituais, eles vão nos ajudar, mas eles não vão modificar as leis para fazer com que fique tudo do jeito que a gente quer. Embora lhe seja possível estender os braços generosos aos que se curvam ante o peso de duras provas, entre 4 silenciosas paredes de um lar. Então, ele pode nos auxiliar, ele pode nos ajudar, nos fortalecer, nos dar ânimo, nos colocar de frente com o nosso problema, nos chamar a nossa atenção em desdobramento, nos orientar, né, na pátria espiritual em desdobramento, passar mensagens para nós, mas eles não podem modificar aquilo que somos nós que temos que melhorar. O espírito esclarecido, mais uma vez, ele fala, o espírito esclarecido, homem ou mulher, aprende a renunciar a benefício de sua paz e do seu reajuste. Então, quando nós sabemos quais são as consequências, quais são os débitos e o que nós precisamos fazer, nós aprendemos a renunciar ao nosso próprio benefício, ao benefício da nossa própria paz, não é? Ao reajuste. Quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda torturado e sofrendo o objeto de sua afeição. Ou seja, se nós amamos de verdade, nós não vamos querer passar para um estágio melhor e largar o outro que nós amamos lá para trás sofrendo. Nós vamos sim seguir a nossa jornada evolutiva, mas querendo ajudar aquele que ficou para trás. Nós vamos fazer o caminho de volta para ajudar, como a mãe do André Luiz fez com o pai dele, né? Então, nós precisamos voltar, ir lá, buscar, né? Pegar pela mão, vamos, meu irmão, já está na hora de seguir. Vamos sair daí desse caminho onde você parou, né? Vamos sair dessa encruzilhada, vamos escolher um caminho para seguir. Vamos em frente, eu estou aqui, estou te dando a mão para que você possa sair da onde você está estagnado. Vamos seguir junto comigo aqui que a gente vai fazer o nosso melhor, não é? Mais uma vez, se evidencia o valor do Evangelho nos lares, como em toda parte.
funcionando a maneira de estimulante da harmonia e construção do entendimento, né? Então, olha como o Evangelho no Lar é importante. Quando nós fazemos o Evangelho no Lar, nós sabemos que tem irmãos ali nos auxiliando, nos ajudando a manter o equilíbrio do nosso lar. Espírita que não faz Evangelho no Lar está deixando de cumprir uma parte do compromisso que assumiu quando resolveu abraçar a doutrina espírita. Não é? Não importa se você faz sozinho, faça sozinho. Eu não faço porque eu fico sozinho, ninguém quer fazer comigo. Faça sozinho mesmo, não é? Não tem problema. O compromisso é nosso, não é do outro. Quando nós abraçamos a doutrina espírita, nós assumimos esse compromisso. Não foi o outro. Então nós precisamos estar ali pronto para as nossas para a nossa melhora, não é? Nós é que temos que fazer as nossas tarefas. Todos nós passamos ou passaremos ainda, segundo for o caso, por toda essa sequência de casamento, acidentais, provacionais e sacrificiais, até alçarmos no futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base de idealismo transcendental ou da afinidade superior. Enquanto não atingirmos tal situação, o Senhor, pelo seu Evangelho, irá enchendo de paz a nossa vida. E o Espiritismo, abençoada doutrina, repletará os nossos dias das mais sacrossantas esperanças. Então, enquanto nós não fizermos a nossa parte, enquanto nós não conseguirmos passar por todas essas etapas, né, de casamentos, aí, de uniões, nós vamos ter sempre o Evangelho para nos auxiliar. Jesus vai estar sempre nos auxiliando, sempre nos mostrando o caminho, porque nós precisamos seguir com Ele, seguir com Jesus na nossa jornada, não é? Porque se nós não tivermos a luz do Evangelho do Cristo para nos guiar, nós não vamos sair dos sacrificiais, né? Nós vamos ficar lá nos sacrificiais por muito tempo. Então, nós precisamos sair dessa condição de sacrificiais, né, para poder ir provacionais, para passarmos por outros melhores. Então, nós estamos aqui, ó, ele está falando que nós todos passamos pelos acidentais, provacionais e sacrificiais. Nós talvez já tenhamos passado pelos acidentais, estamos nos provacionais. E os sacrificiais são aqueles que nós vamos ajudar os que estão mais atrás. Mas os provacionais são os que nós estamos inseridos nesse momento, não é? A não ser que tenha algum espírito iluminado entre nós que já está nos sacrificiais, não é? E nós precisamos estar nos melhorando a cada dia, estarmos sempre melhores, para que os nossos irmãos não precisem fazer sacrifícios, né? Aqueles que já estão melhorados não precisam se sacrificar para nos ajudar. Então, nós vamos nos melhorando para que nós façamos essa parte, para que nós sejamos os espíritos melhores e ajudar aqueles que estão mais atrasados do que nós. Nós precisamos estar sempre seguindo com os ensinamentos evangélicos do Cristo e fazer o Evangelho no Lar sempre, porque o Evangelho no Lar nos ajuda a fortalecer nosso ânimo, a contribuir com a paz dentro da nossa casa, a contribuir com o nosso melhoramento, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, sem contar que os nossos irmãos espirituais vão estar ali nos ajudando, né, nos dando a mão e limpando o ambiente da nossa casa, que nós estamos sempre sujando com os nossos pensamentos, nossas falas, nossos sentimentos, né, todas aquelas coisas negativas que a gente costuma fazer. Então, melhora Evangelho no Lar, seguir o Evangelho do Cristo, fazer a nossa reforma íntima, nos tornarmos pessoas melhores para que nós sejamos os espíritos a estar em casamentos sacrificiais, mas não porque nós somos os endurecidos, mas porque nós somos os melhorados, a ajudar aqueles que mais necessitam, não é? Para que o nosso caminho, então, seja um caminho realmente de luz, de paz e de amor, seguindo os passos do Mestre Jesus. Encerramos então aqui a nossa aula hoje, não é? Com uma pergunta: há casamento no mundo espiritual? Vocês vão responder no chat, tá bom? Vão responder também lá no Google, sala de aula, tá bom? E
Vamos agradecer imensamente pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, abrindo aqui as nossas aulas de 2025. Agradecendo sempre a oportunidade de estarmos todos juntos, agradecendo ao Mestre Jesus por nos dar esta oportunidade, agradecendo ao nosso Pai Maior por nos dar tantas salas de aulas para podermos nos melhorar dentro dessa imensa sala de aula que é o planeta, não é? E assim podermos sair daqui melhores do que chegamos e que a luz divina do nosso Pai Maior nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos.